pregação da Palavra de Deus, nessa primeira parte, vamos trazer aqui o seguinte tema: a comissão. Marcos, capítulo de número 16, versículos 14 ao 18. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditavam nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Essa é a comissão que Jesus dá aos seus discípulos. E nós podemos aprender, através dessa palavra, muitas coisas. Já no primeiro versículo de número 14, nós observamos aqui 11. Logo, nós nos lembramos que Jesus escolhera para ele 12. E agora, na conta, falta um. E o que eu percebo nessa oportunidade é que aquele que falta perdeu uma grande oportunidade de ser comissionado pelo Senhor Jesus. Perdera pela traição, perdera porque não se arrependeu, não mudou as suas atitudes, mesmo traindo Jesus, recebendo a oportunidade, se perdeu, lançando-se numa forca e morrendo, que foi Judas Iscariotes. 11. Poderia ser 12, mas eram 11, e logo a gente observa aqui que não podemos perder oportunidades. E Jesus ainda fala acerca dos 11 discípulos que estavam ali, acerca da incredulidade. Na verdade, o que podemos entender é que para os discípulos que estavam naquele momento ali, aquilo ali era uma novidade, aquilo ali era um acontecimento. Eles jamais imaginariam que Jesus, morrendo da maneira com que morreu, sendo vituperado, flagelado, sendo torturado, moído por nossas transgressões, eles, na concepção deles, por ver toda aquela cena, jamais imaginaram que poderiam ver Jesus novamente. Mas Jesus ressuscitou, glórias a Deus. E Jesus agora ali estava no meio deles, agora comissionando eles para então fazer a obra do Senhor. E esta passagem aqui, ela nos traz muitos detalhes. Entre eles, o versículo 15 está nos trazendo o verbo ir. Ide, nós entendemos que se trata de movimento. Nenhum que tem chamado, nenhum que se diga pregador, nenhum que se ache obreiro, nenhum que seja comissionado pelo Senhor deve ser alguém parado, travado, quieto, calado, tímido, porque a Bíblia está dizendo que o chamado do Senhor é para os cristãos. Ide, se movimentem, façam, e não há exceções. É todos os cristãos que devem fazer o ide do Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui que era para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, em todos os lugares. Uma expansão territorial do tamanho da terra, em todos os cantos da terra. Saiu a ordem lá em Marcos 16:15, e ela se expandiu por todo o território
mundial, podemos assim dizer. E a Bíblia ainda diz: pregai a toda a criatura. Logo aqui o Senhor está nos apontando para aqueles que ainda não são filhos, mas que se tornarão filhos ao aceitarem a Jesus como seu Salvador pessoal. O ide do Senhor denota movimento, ação, sem exceção, em todos os lugares e para todos aqueles que ainda não conhecem, não aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. Versículo 16 diz a Bíblia: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem duas condições: crer e batizado. E a Bíblia está falando aqui, detalhando o crer num segundo momento, será condenado. Por que que a Bíblia não traz então, num segundo momento, o batismo? Porque isso aqui é uma condição. Há muitos que não têm a oportunidade de aceitar a Jesus e descer as águas batismais. Muitos aceitam a Jesus no seu leito de enfermidade, já no seu final de vida. Portanto, cabe-lhes apenas a oportunidade ímpar de aceitar ou rejeitar a Jesus diante do seu próprio livre-arbítrio. Então, aquela pessoa, aquela determinada pessoa, aquela criatura, toma a decisão por aceitar a Jesus, acaba então vindo a óbito e parte salva, porque se houve a oportunidade e ela entregou-se a Jesus. Mas não deu tempo de descer as águas do batismo. Acreditar, existe esse mistério, aleluia. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aqui o Senhor nos faz lembrar dos dois ladrões na cruz, crucificados ao lado dele. Enquanto um diz para Jesus sair e amaldiçoar aqueles que estavam o maltratando, o outro diz: olha, tu não sabe com quem tu estás falando. E dirige a voz a Jesus dizendo: quando tu entrares no teu reino, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque aquele homem não teve a oportunidade de descer as águas batismais, mas no meio de uma situação adversa, sem poder descer e ir até a água, ele aceita Jesus de verdade, renuncia o pecado, arrepende-se e sente um desejo muito grande de mudar as suas atitudes, e então parte para a eternidade salvo na pessoa de Jesus. E a Bíblia vem dizer aqui no versículo 17 que os sinais iriam seguir aqueles que crerem. Os sinais iriam seguir, num primeiro momento, não somente aquele que leva a palavra, mas num segundo momento seguirão aqueles que acreditarem. Então, podemos ver pela palavra de Deus que quando acontece milagre, na maioria das vezes é pela fé que Deus encontra no sedento, naquele que precisa, naquele que almeja, naquele que deseja, naquele que quer ficar liberto. Os sinais junto com quem prega e os sinais juntos também com quem ouve, sempre em nome de Jesus. Ora, a manifestação do milagre através de quem prega, e ora, a manifestação do milagre através de quem escuta a palavra de Deus. E a Bíblia ainda segue dizendo: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Nós podemos aprender aqui no versículo 17, versículo de número 18, 5 coisas. A primeira, a autoridade sobre os demônios, através do nome de Jesus, na vida de quem prega e na vida de quem ouve a
pregação do evangelho, autoridade sobre os demônios através, aleluia, do nome de Jesus, sobre os espíritos de enfermidade, sobre as enfermidades, sobre as possessões demoníacas, sobre qualquer adversidade que possa estar ocorrendo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, um novo idioma, aleluia, ou podemos dizer língua dos anjos, uma língua que não passa pelo nosso intelecto, mas vem direto de Deus para nossa boca, e o nome do Senhor é glorificado, uma língua onde os demônios não conseguem interpretar, aleluia, seguindo através dessa manifestação, aleluia, das línguas estranhas, o poder de Deus, aleluia, através do milagre. A terceira coisa, domínio sobre serpentes. Se nós formos considerar o domínio sobre serpentes e começar a observar a figura da serpente, nós vamos aprender muita coisa aí. Por exemplo, a serpente é um animal que precisa do calor do sol para se aquecer. Ela não tem sangue suficiente andando, jorrando sobre ela, que ela precisa aquecer-se no sol. A serpente, ela tem uma visão ruim e ela, aleluia, se move pela língua. Oh, aleluia! Se nós considerarmos o animalzinho chamado serpente, está sempre escondido, aprontando a armadilha na espreita, aleluia. Se formos considerar o animalzinho serpente, nós vamos ver que é um animal traiçoeiro, que injeta o veneno e que usa a sua língua para se mover. Glória seja dada ao nome do Senhor. Um animal silencioso, perigoso, mas a Bíblia diz que Deus nos daria ao pregador domínio sobre as serpentes. Quem são as serpentes? Aí você pode ver alguém que não tem visão espiritual, aí você pode ver alguém que não tem sangue, é frio, alguém que não tem sentimento, aleluia. Como agem no silêncio, na surdina, na espreita, fazendo armadilha, falando mal dos outros, aleluia. E qual a sua finalidade? Matar a fé de alguém, matar alguém, aleluia, através do seu pernicioso domínio. E o Senhor, através do versículo 17 e 18, nos dá autoridade sobre as serpentes, aleluia. E a quarta coisa, quando nós somos enganados através da má fé, inocentes que nós estamos, nós somos livres. Quando nós somos atacados e não vemos, quando somos invejados e estamos inocentes, quando alguém, aleluia, arquiteta armadilhas em secreto a nosso respeito, de tudo isso o Senhor nos livra, porque foi esse o poder que Deus deu àqueles que levam, que pregam o Evangelho. Oh, aleluia! A quinta coisa, suas mãos se tornarão poderosas, dela, das mãos, emana poder e autoridade. Glória a Deus. Pegarão nas serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará mal algum. A última parte do versículo 18, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Nós, pela bondade e misericórdia do Senhor, quando colocamos a mão na cabeça de alguém, ministramos ali a bênção, a cura, a libertação, nada nós sentimos entre os dedos, mas podemos perceber que Deus operou. Aleluia! O gesto da mão, a mão sobre a cabeça, a mão sobre o enfermo, a mão sobre a pessoa, é apenas um gesto de poder e autoridade que Deus delega a todos aqueles que Ele comissiona
daqueles que ele envia. E quem é enviado, vai enviado debaixo da autoridade, da unção, do poder de Deus, através do nome precioso de Jesus, baseado, alicerçado, calcado, aleluia, na poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E faça a obra do Senhor, pregue o evangelho, porque quando você obedece, junto com você vai o poder de Deus para curar, para libertar, pegar em serpente, ser imune aos venenos, aleluia, e curar os enfermos, em nome de Jesus. Receba essa palavra aí, você que tem o chamado Ide de Jesus. Amém.